Uma seguidora me fez a seguinte pergunta: professor, você pode explicar a lógica na forma fatorada da equação do segundo grau, né, do polinômio do segundo grau? Então eu vou explicar para vocês nesse vídeo, só que antes eu quero que vocês entendam o seguinte: o polinômio, né, ele segue um padrão algébrico. E esse padrão, na verdade, ele começa no polinômio do primeiro grau, vai para o polinômio do segundo grau e assim sucessivamente, tá? Então, o que seria um polinômio do primeiro grau, né, antes de chegarmos no polinômio do segundo grau? O polinômio do primeiro grau vai ser um polinômio na forma ax mais b. E como que a gente poderia fatorar esse polinômio? A gente vai fatorar da seguinte maneira: a gente vai colocar o a em evidência, tá? Eu coloco o a em evidência, multiplicando aqui os parênteses. Quem vai entrar aqui dentro dos parênteses vai ser o x, né? A vezes x vai dar ax, mais, e aqui dentro agora eu vou colocar o quê? B sobre a, porque a multiplicado pelo b sobre a vai cortar com a e vai dar exatamente b. Então essa seria uma fatoração por evidência do ax mais b. Só que, se você quiser calcular a raiz de um polinômio, seja do primeiro grau, segundo grau e assim sucessivamente, o que você tem que fazer? Você tem que igualar esse polinômio a zero, concorda comigo? Então, ó, se a gente calcula a raiz de um polinômio no primeiro grau, ax mais b igual a zero, passa o b lá para o outro lado, vai ficar ax igual a menos b, e o a que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, a raiz desse polinômio do primeiro grau, a gente consegue calcular por menos b sobre a. Então, observe o seguinte, ó. Aqui na fatoração, a vezes x mais b sobre a, esse mais eu posso apagar e posso trocar ele por menos o menos b sobre a. Concorda comigo? Menos com menos vai dar mais. Só que quem é o menos b sobre a? É justamente a raiz. Então eu posso apagar o menos b sobre a e aí eu coloco no lugar dele, por exemplo, um x1 aqui, que seria a raiz desse polinômio. Então, a vezes x menos x1, sendo que x1 é a raiz do polinômio do primeiro grau, isso aqui é uma fatoração de qualquer polinômio do primeiro grau. Olha só como é que fica a fatoração do polinômio do segundo grau. Ela segue a mesma lógica. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Né? Porque o polinômio do segundo grau ele tem duas raízes. Então, esse padrão algébrico ele vai se repetir. Se fosse um polinômio do terceiro grau, ia ser a vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Polinômio do terceiro grau, ele vai ter três raízes, podendo ser iguais ou não. Beleza? Então, para a gente desenvolver, para a gente chegar que essa expressão é exatamente igual a essa, é só você desenvolver. Né? Vamos supor que um professor, né, ele não queira fazer essa explicação aqui, dando uma certa lógica ali para a expressão, né? Até porque, nesse caso, a gente falaria de polinômio e tal, e às vezes o aluno ainda não estudou o polinômio de uma maneira geral, ele só está estudando a expressão ou a equação do segundo grau. Então, o que pode ser feito é simplesmente faz aqui, ó, a distributiva, faz as multiplicações e você vai conseguir chegar exatamente nesse polinômio. Como? Vamos fazer aqui, ó, a vezes x vai ficar ax menos a vezes x1, que vai dar ax1, vezes, aí vou repetir essa galera aqui, ó, x menos x2. Aí agora eu vou fazer a distributiva novamente. Ax vezes x vai ficar ax ao quadrado. Ax vezes menos x2, então vai ficar menos ax x2. Menos ax1 vezes x, então vai ficar menos ax x1. E menos ax1 vezes menos x2, então menos vezes menos, mais vai ficar ax1 x2.
x1, x2. Beleza? Aí o que eu posso fazer, ó? Eu vou repetir o ax ao quadrado, né? Aqui, ó, tem menos, aqui tem menos. Então eu posso colocar aqui, ó, em evidência, isso aqui, ó, ax. Então eu vou botar aqui, ó, menos o ax em evidência, vezes, aí quem é que vai entrar aqui dentro dos parênteses? O x2 mais o x1. Beleza? Lembrando que se eu pegar menos ax e multiplicar por x2, vai dar menos ax(x2). Se eu pegar menos ax e multiplicar por x1, vai dar menos ax(x1). Show de bola? Mais, e vou repetir isso aqui, ó, ax1, x2. O que acontece? A gente tem aqui, ó, exatamente a soma das raízes, né? x1 mais x2 é a soma das raízes, e o x1 vezes x2 é a multiplicação, o produto das raízes, né? E a soma das raízes de uma equação, né, de um polinômio do segundo grau, é dado pela expressãozinha, pela formulazinha menos b sobre a, tá? Que eu vou demonstrar para vocês em outro vídeo também, tá? Que é exatamente, ó, o menos b sobre a daqui, né? Então, menos b sobre a no polinômio do primeiro grau, ele é exatamente a raiz, né? E para o polinômio do segundo grau, esse menos b sobre a é a soma das duas raízes. E quem é o produto aqui, ó, das duas raízes do polinômio do segundo grau? É o c sobre a, beleza? Lembrando, em outro vídeo eu vou demonstrar, vou deduzir essas expressões aqui para vocês, é bem simples. Então agora, ó, repete todo mundo, ax ao quadrado menos ax vezes o menos b sobre a, certinho? Mais o a vezes o c sobre a. Aí o que vai acontecer? Né? Eu posso simplificar, ó, esse a com esse a e esse a com esse a. O que acontece? Repete aqui, ó, o ax ao quadrado, menos vezes de menos vai dar mais bx. E quem é que sobra aqui no final? O c. Ou seja, dessa forma, eu acabei de mostrar, ou demonstrar, ou deduzir, enfim, usei a palavra que você quiser, que essa expressão, né, conhecida como a forma fatorada do polinômio do segundo grau, dá exatamente a forma geral do polinômio do segundo grau. Beleza pura? Quiser aprender matemática com detalhes, profundidade, didática e muito mais, seja aluno na minha escola completa. Clique no link na bio ou acesse matematicaemfoco.com.br.